Olá, pessoal! Essa é a segunda aula da disciplina SIG para Conservação. Na aula passada, a gente discutiu o que seria o Sistema de Informação Geográfica, suas definições e aplicabilidades. Falamos sobre os objetos espaciais, que podem ser vetoriais ou matriciais, e baixamos o QGIS. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre representações da Terra, datum, sistemas de coordenadas geográficas, projeções cartográficas e escalas geográficas. Para que a gente possa transpor as dimensões, os formatos, as áreas dos continentes e oceanos, é preciso transformar uma informação que ela é 3D em uma informação 2D. Mas a Terra, ela não é uma superfície esférica perfeita. E para conseguirmos realizar essa transformação, a gente precisa de elementos, como o datum, o sistema de coordenadas, o sistema de projeção e as escalas. A Terra ela pode ser representada de 3 formas. A superfície terrestre, que seria um modelo real, com diversas reentrâncias. O geóide, que seria um modelo físico, baseado em campos gravitacionais. E o elipsoide, um modelo geométrico, que é mais simples, um modelo matemático. Quanto mais próximo do modelo real, maior a complexidade dessa representação da Terra. Para que a gente consiga amarrar essas 3 representações, a gente utiliza um datum. O datum nada mais é do que uma medida de referência. É um modelo matemático teórico que representa a superfície da Terra. O datum ele possui 3 parâmetros. O ponto de amarração, que é o local onde as 3 representações da Terra coincidem. O modelo matemático elipsoide, que é um modelo mais simples, que a gente pode fazer nossas medidas, nossas representações, e um norte, uma orientação. Aqui a gente consegue observar também a elipsoide em azul, o geóide em rosa e a superfície terrestre. E esse ponto de encontro aqui, o ponto de amarração, que é referente ao datum. A partir desses 3 parâmetros e uma série de equações matemáticas, é possível calcular uma rede de referência, que vamos utilizar como referência para os nossos objetos espaciais na superfície da Terra. Quando a gente abre o QGIS e a gente vai referenciar o nosso mapa, às vezes o mapa já vem referenciado, às vezes a gente precisa referenciar. E é aqui que a gente tem uma lista e a gente seleciona o datum que a gente quer e aplica ao nosso objeto espacial. Mas por que a gente tem uma diversidade grande de data? Datum, lembrando, seria o singular no latim. A gente tem essa diversidade grande para garantir uma representação gráfica mais proporcional para cada localidade. A gente busca uma menor distorção da região que a gente está querendo referenciar. Por exemplo, a gente tem um datum que é global, que a distorção no globo como um todo, ela é balanceada, uma vez que o centro da Terra coincide com o centro do elipsoide, mas a gente tem também datums locais, em que a medida de amarração, a referência da amarração, ela é melhor para uma região do que para outra região. Por exemplo, o datum SAD 69, que foi configurado sob medida para o Brasil. Quando a gente olha o WGS 84, a gente vê que o Brasil está um pouco distante do elipsoide. Lembrando que isso é um exemplo, não necessariamente o Brasil está aqui. E o Japão ele está exatamente coincidindo aqui com esse elipsoide. Já nesse outro elipsoide, nessa outra referência de datum, o elipsoide coincide exatamente com a superfície da Terra, aqui na região do Brasil, mas fica distante do mapa do Japão. Logo, esse datum aqui, esse referencial, ele é mais preciso, ele é melhor para a região do Brasil. Mas aí você me fala, ok, Luara, mas a gente tem aqui outras informações depois do datum. Que informações são essas? São as informações das coordenadas geográficas. Aqui no exemplo é UTM Zona 24. Aí a gente entra na definição, no entendimento do que é esses sistemas de coordenadas geográficas.
Os sistemas de coordenadas geográficas servem para localizar um ponto em uma superfície. Nada mais é do que um conjunto de paralelos meridianos que possibilita localizar qualquer ponto na superfície terrestre. É uma rede geográfica, como se fosse o nosso endereço. Para a gente saber onde a gente se localiza, se a gente pegar nosso celular e olhar qual é a nossa coordenada geográfica, esse é o nosso endereço. Aqui, digamos que eu esteja em uma localidade no bairro Ponta Verde e essa é a minha coordenada geográfica, latitude e longitude. O sistema de coordenadas geográfica possui longitudes e latitudes. Longitudes tem como sinônimo também meridianos, ou pode também ser representada pela letra X, e varia de 0, meridiano do Greenwich, até 180 graus, ou 0 a 180 graus negativos. O lado oeste é representado com esse sinal negativo. O lado leste é representado com o sinal positivo. E aqui, nesse plano cartesiano, a gente consegue observar isso, em que o lado leste, ele tem o x representado com valores positivos e o lado oeste, o x é representado com valores negativos. Já os paralelos, latitudes, também representados por y, varia de 0 a 90 graus norte, de 0 a menos 90 graus sul. Aqui a gente consegue observar, então, o sul, a letra y, com o valor negativo, e o norte, a letra y, com valores positivos. A distância relativa da longitude, ela muda em relação ao Equador. Já a distância relativa da latitude, ela não muda, ela permanece igual em torno de 1.110 quilômetros. O sistema geográfico, ele é medido a partir do ângulo central da Terra e tem como unidade grau. Pode ser representado com essa conotação grau, minuto, segundo e uma letra que aqui está referente ao sul e a oeste, ou pode ser representado a partir de graus decimais, em que a gente tem um valor decimal e o sinal à frente do valor decimal representa a localidade, se é sul ou norte, leste, oeste, nesse caso sul e oeste. O sistema de coordenadas geográfica, além da representação esférica, pode ter a representação planar, em que sua unidade seria os metros, e o mais famoso sistema planar é o UTM, que é dividido em 60 fusos de 6 graus e 20 zonas de 4 graus. Nessa imagem, a gente consegue ver os 60 fusos do globo, que varia de 1 a 60, referente às longitudes, e as 20 zonas. O Brasil, ele tem 8 fusos, de 18 a 25, e tem 6 zonas, da letra N até a letra H. E aqui a gente traz as coordenadas de UTM da região de Cuiabá. Como vocês podem observar, ela não é informada em graus ou em graus decimais, e sim em metros. E essa é a coordenada geográfica dessa localidade, o endereço dessa localidade. Aqui é um site que tem um conversor de coordenadas geográficas, que pode ser muito útil. Nessa região, você coloca a coordenada geográfica que você quer converter. Aqui, nesse caso, está no formato grau, minuto, segundo. O datum é WGS 84 e eu quero converter para graus decimais ou UTM e posso também escolher o datum aqui. As projeções cartográficas é uma representação da Terra que tem uma dimensão de 3D para uma superfície de um plano com a dimensão em 2D. Consequentemente, a correspondência ela não pode ser exata. O mapa ele vai conter uma série de deformações e distorções. Vão ter regiões que vão ser esticadas, vão ter regiões que vão precisar ser rasgadas, recortadas. Nessa imagem à esquerda, a gente consegue entender o porquê dessas distorções no mapa. A reta é a representação do mapa e esse fragmento esférico é a representação do elipsoide. O que a gente pode perceber é que o perímetro, esse fragmento
do perímetro do elipsoide, ele tem uma maior extensão do que o mesmo fragmento referente à reta do mapa. Então, a gente precisa comprimir essa informação do elipsoide dentro do mapa. Já abaixo, essa região do elipsoide é menor do que a região referente do mapa, que tem uma extensão maior. Então, a informação dessa região do elipsoide vai ter que ser esticada para o mapa. E as regiões em que o elipsoide coincide com o mapa é uma região de menor distorção. Na imagem aqui à direita, a gente pode perceber que onde esse cilindro encosta, o mapa ele tem uma menor distorção. E onde o cilindro fica muito distante do elipsoide, o mapa ele apresenta uma distorção muito maior. A gente tem diversos tipos de projeção cartográfica. Um dos tipos de projeção cartográfica é o conforme ou o ortomórfico, que mantém a propriedade de correspondência angular correta, ou seja, a forma de cada continente ela permanece correta. Aqui nessa região central do mapa de Mercator, há uma distorção menor das regiões que encostam o plano, porém as regiões que são mais distantes do plano, elas têm uma maior distorção da forma. O mapa dos Estados Unidos é interessante para se observar isso, porque os estados eles são mais ou menos recortados em 90 graus. Então, aqui nessa projeção conforme, a gente observa que os ângulos retos eles se mantêm. E numa projeção não conforme, o ângulo reto ele não se mantém. As projeções equivalentes elas preservam as áreas, mas distorce os ângulos das linhas e as distâncias das regiões. Esse tipo de projeção ele é muito útil quando a gente vai calcular a área das regiões, por exemplo, porque a área da região ela é mantida, apesar de que a região ela tem uma distorção maior dos ângulos e das linhas. Nessa imagem que mostra o norte da África e o sul da Europa, a gente consegue perceber isso, em que na projeção equivalente, o formato ele é meio distorcido, mas as áreas de cada país é mantida. Numa projeção não equivalente, a forma ela é mantida, mas as áreas não. As projeções cartográficas equidistantes, ela mantém as distâncias lineares, porém não preservam as relações angulares e as áreas. As distâncias, elas são condizentes com a realidade apenas em uma direção. Então, a equivalência, ela não é mantida em todo o mapa. A escala linear é correta apenas ao longo de determinadas linhas ou a partir de um ponto específico. As projeções descontínuas interrompem as regiões entre os continentes em benefício das superfícies continentais, porque ela valoriza as formas e as áreas. O que define a escolha da projeção é a nossa pergunta. Se a gente quer manter a área, se a gente quer manter a forma ou manter os ângulos. Nessa projeção, a gente repara que a Groenlândia ela está recortada, assim como a Antártica. Isso porque quem vai utilizar esse tipo de projeção não está interessado nem na Antártica, nem no Polo Norte, nem na Groenlândia. Então não tem problema essa região estar recortada. O que importa aqui é que a forma seja mantida e que a área seja mantida, por exemplo, na América do Sul, onde eu vou trabalhar. As projeções afiláticas não conservam a forma, a área ou as distâncias. Os fatores aqui são balanceados, tanto as áreas quanto as distâncias quanto as formas, apresentando uma projeção que busque distorcer o mínimo possível de todas essas variáveis. A projeção azimutal, que é também o emblema da ONU, essa imagem aqui à direita, se obtém sobre um plano tangente a um ponto qualquer da superfície, o qual ocupa o centro da projeção. Esse ponto tangente pode ser, por exemplo, o polo, que é o que a gente normalmente observa, mas pode ser também tangente ao Equador ou tangente a qualquer outra região da Terra. As deformações elas são pequenas no centro do globo, ou onde o plano encosta, mas aumenta à medida que a gente se distancia do centro. Vocês devem ter reparado que sempre ao lado das projeções tinham essas figuras geométricas. Isso porque as projeções elas têm nome e sobrenome.
tanto considerando as deformações ou propriedades, que seriam as conformes, as equidistantes, quanto considerando a superfície da projeção, que pode ser ela cônica, cilíndrica ou azimutal. Essa imagem, ela deixa muito claro porque que é importante a gente escolher e padronizar que tipo de projeção a gente está usando. Aqui, essa projeção conforme, que mantém a forma, mostra que a área é comprometida, porque a Groenlândia ela é maior do que a África. Quando a gente pega uma projeção equivalente, em que a forma é comprometida, mas a área é mantida, a gente observa que a Groenlândia, na verdade, ela é muito menor do que a África. E assim por diante. A gente tem o Mercator, a gente tem uma projeção cônica conforme, e o que a gente pode ver é que o Brasil ele muda de forma, muda de área em determinadas regiões, e apresenta, para cada projeção, apresenta uma distorção diferente. Esse mapa é mais um exemplo da importância do porquê que a gente tem que selecionar uma projeção. Aqui a gente tem a coordenada geográfica sobre a projeção cônica de Alpes, que é a mesma projeção desse mapa com a linha azul. Porém, se a gente sobrepor essa coordenada geográfica a um mapa que está projetado em UTN, a gente vai dizer que essa espécie ocorre no mar, enquanto na verdade ela é terrestre. Agora a gente entra em escalas cartográficas. A escala cartográfica nada mais é do que a equivalência da superfície da Terra para a superfície de um mapa. O D minúsculo representa a distância do mapa e o D maiúsculo representa a distância real. Logo, uma escala de 1 para 500 ela tem a referência de 0,005 km para 1 centímetro no mapa. A gente pode dizer que a escala é grande ou pequena, mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é tão intuitivo assim. A escala grande é uma escala fina, que tem um denominador menor e apresenta mais detalhes. A gente observa aqui a cidade do Vaticano com bastante detalhe e a escala varia de 0 a 100 metros. O contrário de uma escala pequena, que é mais grossa ou ampla e apresenta um denominador maior, mostrando menos detalhes. Aqui a nossa escala varia de 0 a 250 quilômetros. A gente não consegue mais ver os detalhes da cidade do Vaticano, e sim todo o país da Itália. Um outro exemplo, na imagem à esquerda, a gente tem o mapa do Brasil, que tem como escala 1 para 25 mais 8 casas de zero. Já na imagem à direita, que mostra o estado do Rio de Janeiro e seus municípios, a escala é maior, apresentando mais detalhes, e o denominador é menor. Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa aula com a diversidade grande de conceitos, mas fiquem tranquilos que todos esses conceitos eles vão ser abordados na aula prática e vai ficar muito mais fácil da gente entender quando a gente aplicar. A gente vai ter que determinar qual é o datum que a gente vai utilizar, qual é o sistema de coordenada geográfica que combina com esse datum, qual é a projeção cartográfica que a gente vai utilizar, se a gente quer valorizar a forma ou se a gente quer valorizar a área de determinada região e assim por diante. Então, vamos lá, mão na massa e partir para a aula prática.